fundamental em qualquer processo penal, muito mais no processo penal em que lida com a liberdade do indivíduo. Veja então que a prova ela visa no sentido de provar, atestar, confirmar o que realmente aconteceu no fato concreto. Reparem o seguinte, que vocês vão ler em inúmeros livros que o processo penal visa apurar, verificar, buscar uma verdade real, buscar a verdade do que realmente aconteceu naquele caso. É claro que você não consegue produzir no processo penal o que realmente aconteceu de forma concreta, absoluta, tendo em vista que muitas vezes determinados detalhes não serão ditos, não serão passados, ou até mesmo a pessoa pode ter esquecido de contar esse detalhe. Portanto, então, o processo penal é uma busca por uma verdade, né, real, e não propriamente dito uma verdade real. Ora, a prova existe algumas características, algumas características a respeito das provas, por exemplo, alguns princípios. Por exemplo, princípio a respeito da autorresponsabilidade das partes. Veja, gente, o Ministério Público, o querelante, a parte autora, ela tem o encargo de produzir a prova do que ela está alegando, os fatos constitutivos do que ela está alegando. Entretanto, por mais que a parte autora tenha esse encargo processual, nada impede que a parte ré também ela produza, realize as suas provas, né? Então, se aquela pessoa ela é inocente, ela não praticou aquele crime, ela não estava naquele dia onde aconteceu aquele fato, ela tem a responsabilidade também de fazer prova do que ela está alegando, a prova para mostrar realmente que ela não praticou aquele crime. Então, as partes elas têm essa autorresponsabilidade, elas têm a autorresponsabilidade de produzir as suas provas. Ora, tem outro princípio também, o princípio da aquisição ou comunhão das provas. Perceba, a prova ela tem como destinatário o juiz. É o juiz que vai apreciar as provas, valorar as provas quando ele for julgar. Então, a partir do momento que aquela prova ela é adquirida no processo, ela é juntada no processo, ela é carreada nos autos do processo, ela pertence ao processo. Ela não pertence mais a uma parte autora ou parte ré, ela é do processo. Veja que quando você arrola uma testemunha no processo, aquela testemunha ela não é do autor ou do réu, ela é do processo. Perceba, então, que há o princípio da aquisição comum é importantíssimo no processo penal. Outro princípio também importante no processo penal é o princípio da oralidade. Há uma predominância no nosso processo penal a respeito das produções probatórias ser realizadas através da oralidade, oitiva de testemunha, interrogatório do réu, certo? São produções probatórias realizadas oralmente, né? Então há uma predominância, até porque acaba sendo um processo muito mais rápido, mais célere também, dá uma celeridade no processo penal. Outro princípio é o princípio da publicidade. Sabemos que os atos processuais são públicos, salvo aqueles que tramitam em segredo de justiça. Então, há a possibilidade da publicidade dos processos dos atos processuais serem públicos. Outro princípio é o princípio do contraditório e ampla defesa. Ora, uma parte produz uma prova, a outra parte vai ter a oportunidade de se manifestar. Esse que é o princípio do contraditório, o princípio que tem de você manifestar sobre a produção de uma prova produzida por outra, certo? E que você não encontra isso no inquérito policial, que é inquisitivo. Então, no processo penal já tem esse direito. Então, se o Ministério Público junta um documento, o juiz, para não violar o princípio do contraditório, ele vai oportunizar a defesa se manifestar daquela prova, né? Então perceba também o princípio da ampla defesa, a amplitude da defesa no processo penal. Repare que no processo penal tem uma defesa, uma autodefesa, a defesa feita pelo próprio réu, né? No momento do seu interrogatório, o interrogatório é tanto um meio de prova quanto um meio de defesa. Então eu tenho uma autodefesa, mas eu também tenho uma defesa técnica que vai manifestar do que foi produzido por uma testemunha, né? Então ele vai perguntar a testemunha de acusação, ele vai perguntar a testemunha de defesa. Então essa autodefesa também, certo? Então nós temos também no processo penal, na produção de prova, o princípio do contraditório e da ampla defesa. Outro princípio também importante, gente, perceba, temos no processo penal, nosso processo penal, a gente não há no nosso Brasil, no nosso país, não há
a produção de prova tarifada, né? Aqui no nosso ordenamento jurídico não existe uma prova melhor que a outra. Aqui no nosso ordenamento jurídico permite que o juiz ele tenha a liberdade de julgar do seu convencimento. Todavia, seu convencimento ele deve ser sempre o quê? Motivado, fundamentado, de forma concreta com o que está nos autos. Então, a confissão aqui não vai prevalecer sobre as outras provas, não. Aqui, o que vai prevalecer, o que vai ser analisado pelo juiz é todo o processo, todo o conjunto probatório, e que aí vai ter a possibilidade de convencer se houve autoria e materialidade ou se aquele réu deve ser absolvido. Então, o juiz ele tem a liberdade de julgar, só que essa liberdade deve ser fundamentada, motivada. Inclusive, com o pacote anticrime, tornou-se uma hipótese de nulidade a decisão que é carente de fundamentação, certo? Então, outro princípio importante também no processo penal é o princípio da identidade física do juiz. O que é esse princípio da identidade física do juiz? Perceba, é a necessidade que tem do juiz que instruiu o processo, o juiz que se deparou com as provas do processo, né? O juiz que ouviu a testemunha de acusação, ouviu a testemunha de defesa, ouviu o réu. Esse juiz tem muito mais familiaridade com o processo do que um outro juiz qualquer, que não tinha presenciado essa produção de prova. Portanto, esse princípio de identidade física do juiz permite que o juiz que instruiu o processo ele tenha que julgar esse processo, porque ele tem muito mais familiaridade com o que foi produzido naquele processo. Portanto, é o princípio da identidade física do juiz. Outro princípio que eu já falei é o princípio da verdade real, né? E que o processo penal ele é uma busca por uma verdade. Você não vai encontrar a verdade propriamente dita, o que realmente aconteceu, mas você vai tentar buscar o que realmente aconteceu através das produções probatórias. Outro princípio importante é o princípio da garantia da jurisdição. O que é esse princípio? Veja, gente, no inquérito policial não são produzidos provas. No inquérito policial são produzidos atos de investigação. Por quê? Tendo em vista que no inquérito policial eu não tenho a garantia do contraditório e ampla defesa. Repare que tudo que foi produzido no inquérito policial vai ter que ser produzido no processo. Ora, aquela pessoa que foi ouvida no inquérito policial como que conduziu o réu à autoridade policial, o condutor e as testemunhas do auto da prisão em flagrante, elas serão ouvidas no processo penal. Por quê? Para dar direito à defesa a perguntá-la o que aconteceu naquele fato. Ora, perceba que aí o princípio do contraditório está patente, está nítido. E no inquérito policial você não existiu essas perguntas, essa possibilidade da defesa perguntar. Então, veja que no inquérito policial são produzidos atos de investigação. Agora, no processo não. No processo são produzidos provas, porque respeita o contraditório e a ampla defesa. Então, perceba o seguinte, para ser prova eu tenho que ter a garantia da jurisdição. Então, prova é no processo. Inquérito eu tenho atos de investigação. Tá bom? Então, veja essa diferença. Perceba que para ser prova tem que estar no processo penal. Tem que ser produzido mediante o quê? Um contraditório, a ampla defesa. Tem que ter respeitado o contraditório, a ampla defesa. Outro princípio importante, né, é que o julgador, no momento que ele deve proferir essa decisão, ele sempre tem que levar em conta os princípios da presunção de inocência, em que ninguém será considerado culpado enquanto não sobrevier a sentença penal transitada em julgado, bem como em dúvida por réu. Ora, se ele tem dúvida, se ele não tem a certeza, se ele não está convicto realmente do que o réu praticou aquele crime, ele deve absolvê-lo, né? O princípio do indúbio pro réu. Então, são princípios que o julgador tem que ter em mente no nosso processo penal. Repare que no nosso processo penal, o julgador ele tem essa liberdade no julgar, só que é uma liberdade em que é preciso convencer, ele estar convencido de que há autoria e materialidade. Ele tem que estar convicto realmente que houve a prática daquele crime praticado por aquela pessoa. Veja que no nosso ordenamento jurídico, outro ponto, no nosso ordenamento jurídico, há uma vedação probatória às provas consideradas inadmissíveis, às provas ilegais. A gente, no nosso ordenamento jurídico, o processo penal tem uma grande amplitude das provas. Admite no nosso processo penal tanto as provas que foram produzidas
e que está prevista como meio de prova no nosso CPP, mas também eu posso utilizar-se de outros meios de prova. Entretanto, só não é inadmitido no nosso processo penal as provas produzidas de forma ilegal, as provas que violaram as normas tanto de cunho de direito penal como de processo penal ou normas constitucionais. Perceba então que há essa vedação probatória. Então existem inúmeros casos em que há violações, né? Por exemplo, a quebra de sigilo bancário, interceptações telefônicas sem autorização judicial, quebra de sigilo bancário sem autorização policial, gravações ambientais. Então perceba que em determinados casos em que não houve autorização judicial, aquelas provas são consideradas, muitas das vezes consideradas o quê? Provas ilegais, que violou a norma legal, certo? Então o nosso artigo 157 prevê, nesses casos, a inadmissibilidade dessas provas. Veja que o parágrafo 5º do CPP, do artigo 157, que encontra-se também suspenso pelo pacote anticrimes, prevê que o juiz que se deparou com essa prova inadmissível, ele não pode proferir uma sentença ou um acordo, certo? Esse parágrafo 5º, ele está suspenso pela decisão do Supremo Tribunal Federal, em que diz, que garante que esse juiz ele não tem condições de julgar esse processo, já que ele se deparou com a prova inadmissível. Beleza? Então, esse parágrafo está suspenso, todavia, está dependendo, mas é de grande interesse dos processualistas, dos constitucionalistas. Perceba, não é razoável um magistrado que se já deparou com uma prova inadmissível, ele julgar um processo daquela causa, né? Ele está totalmente contaminado, ele deixa de ser imparcial. Então, isso é salutar, esse parágrafo 5º. É salutar que o Supremo Tribunal Federal mantenha esse processo, mantenha esse parágrafo 5º em vigor, né? Por quê? Porque ele vai respeitar os princípios do contraditório, ampla defesa, de um juiz realmente imparcial, certo? Perceba também o seguinte, gente, que existe no próprio artigo 157, parágrafo 1º, a possibilidade de existir a produção de prova em que, mesmo com a prova ilegal, o juiz possa julgar um processo, tendo em vista que pode ter sido produzidas provas de forma totalmente independente, sem um nexo de causalidade entre a prova ilegal, ou que foi inevitavelmente aquela prova seria descoberta, certo? Então, claro, existe no nosso ordenamento jurídico a aplicação da teoria norte-americana, a teoria do estudo da arma envenenada, de que quando uma prova que se originou de uma prova ilegal, ela também é ilegal e tudo que se derivou dela também, né? A teoria do fluido da arma envenenada, bastante aplicada pelas decisões do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça. Todavia também há no próprio artigo 157, parágrafo 1º, a questão da possibilidade de um processo penal ter teoria da fonte independente ou a descoberta inevitável, certo? É possível também ser aplicado. Outra questão também que chama atenção nas decisões do STJ e STF é a possibilidade da produção de prova ilegal produzida pelo réu, né? Aquela questão da situação em que o réu, ele é réu em um processo penal, só que ele é inocente e ele produz uma prova ilegal para provar a sua inocência. Então, existem alguns julgados dos superiores tribunais que admitem a produção dessa prova ilegal. Perceba, admite essa produção da prova ilegal em favor do réu, utilizando-se do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, que não é razoável você punir uma pessoa inocente, mesmo ela produzindo provas para demonstrar a inocência dela, certo? Então não é razoável, não é proporcional punir um inocente que ele demonstra que realmente ele não praticou aquele crime. Ora, no nosso ordenamento jurídico, no nosso processo penal, admite a prova emprestada, né, a possibilidade que eu tenho do processo penal emprestar para o processo civil uma produção probatória, uma prova, bem como eu também pegar do processo civil trabalhista e trazer para o processo penal. Claro, tem que respeitar sempre o contraditório e a ampla defesa, certo? Tem que tratar-se do mesmo fato probante das mesmas partes, mas é possível sim a produção de prova emprestada no nosso processo penal. Além disso, é possível também
a produção antecipada da prova, né? O juiz antecipar a produção dessa prova, porque o juiz ele tem receio, há um receio daquela prova perecer, daquela prova sumir, desaparecer. Agora, para que o juiz permita, para que o juiz decida por essa produção antecipada de prova, é preciso que essa prova tem que ser imprescindível, de grande relevância para o processo penal, para o julgamento do processo, bem como a sua impossibilidade de repeti-la na fase processual. Perceba que essa produção antecipada de prova, ela se dá antes da fase processual. Então, repare que é uma exceção você produzir a prova antecipada. O juiz autorizar que essa prova seja produzida de forma antecipada. Ora, e o juiz ele vai decidir de forma fundamentada. Inclusive, ele não pode, com base na súmula 455 do STJ, ele não pode antecipar essa prova apenas fundamentando que está antecipando por mero decurso do tempo. Não, ele precisa justificar, ele precisa fundamentar porque está antecipando essa prova com dados concretos, demonstrando, caracterizando que essa prova ela era fundamental, imprescindível e a grande razoabilidade porque ela poderia perecer. Tá bom então? Então, um forte abraço, até a próxima.